Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a sua família, com o povo de Deus. Amém? Que a bênção do Senhor, a bênção de Deus, que enriquece, venha sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o povo de Deus. Oh, glórias! Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra, uma reflexão, um versículo da Bíblia que se encontra no livro do patriarca Jó, capítulo 1, versículo 20. Olha o que Jó está dizendo aqui neste livro, Olha o que a Bíblia está falando a respeito de Jó, nesse versículo 20 do capítulo 1. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou aquele que vive e que reina para sempre, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu vejo aqui o seguinte, que diante das adversidades, diante das aflições, diante do sofrimento, Jó, ele se levanta para glorificar a Deus. Ele se levanta para falar com Deus. Ele se levanta para adorar a Deus. Jó, ele recebeu várias notícias que não eram boas. Cada notícia que Jó recebia era amarga, era dura, era difícil. Porque muitas das vezes na nossa vida, nem todas as notícias vão ser boas. Às vezes vai ser uma notícia amarga. Às vezes vai ser uma notícia que você não quer ouvir. Assim aconteceu com Jó. Ele começou a ouvir notícia atrás da outra. E não eram notícias boas. Então, nós temos que estar preparados, como diz o Salmo 45. Preparado está, ó Deus, o meu coração. O salmista fala isso. Preparado está, ó Deus, o meu coração. Então Jó, eu creio, ele estava com seu coração preparado. A cada notícia que ele estava ouvindo, o seu coração estava firmado em Deus. E a Bíblia está dizendo, então Jó se levantou. A primeira coisa, depois que ele ouviu várias notícias que não eram boas, eram notícias de aflição, eram notícias de percas, eram notícias que estavam trazendo angústia, eram notícias que estavam trazendo desânimo, fraqueza. Mas eu vejo aqui, então Jó se levantou diante daquelas provações que veio sobre ele, diante daquelas adversidades, diante daquele sofrimento. Todas as notícias que vinham aos ouvidos de Jó, quando terminou a última notícia, que todas as notícias foram notícias amargas, de percas, aqui diz que na mesma hora Jó se levantou. Ora, a tendência da gente passar por aflições
a tendência da gente passar por tristeza, sofrimento, adversidade, a tendência da gente ouvir notícias ruins, notícias amargas, notícias que a gente não quer ouvir, a tendência é a gente esmurecer. A tendência é a gente enfraquecer. A tendência é a gente desanimar. Mas a Bíblia diz que Jó se levantou. Ele se levantou na mesma hora. Talvez ele estava deitado, talvez ele estava sentado, não sei. Mas aqui diz, então Jó se levantou após todas as notícias que veio ao seu conhecimento. Notícias de percas. Então Jó se levantou. Por que Jó se levantou? A tendência era ele começar ali a chorar. Começar a lamentar. A tendência era Jó deitar, talvez numa cama, prostrar-se, desanimar, entrar em depressão, em angústia, em tristeza. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se levantou. Por que ele se levantou? Ao ouvir todas essas notícias que não eram boas, eram amargas, notícias de percas. Por que ele se levantou? Por quê? Porque a fé de Jó estava firmada em Deus. Foi o próprio Deus que falou. Foi o próprio Deus que testemunhou que Jó era homem íntegro, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal. Então a fé de Jó, a integridade, a sinceridade, a firmeza, a adoração de Jó estava em Deus, não nas coisas da terra, não nos bens da terra, não daquilo que perece, naquilo que é temporário. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, né? Um sinal ali de humilhação, raspou a sua cabeça, né? Sinal de humilhação, sinal que ele reconhecia que tudo era de Deus, nada era dele, um sinal que Jó estava reconhecendo a soberania de Deus, a autoridade de Deus. E Jó se lançou em terra. Ele prostou-se diante de Deus. Ele ajoelhou. E a Bíblia diz que ele adorou. Ele não murmurou, ele não blasfemou, mas ele adorou ao Senhor. Então, meu irmão, quando vier as lutas, quando vier as adversidades, o sofrimento, quando vier as más notícias, se levante, tanto eu quanto você, se levante e se humilha diante de Deus, porque Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça em sinal de humilhação, em sinal que tudo pertence a Deus, que tudo está no controle de Deus, que tudo está nas mãos de Deus, que tudo é de Deus e nada é nosso, nada. E Jó se lançou em terra e adorou ao Senhor. É assim que eu e você temos que fazer diante das notícias que estamos ouvindo neste mundo. É assim que eu e você temos que fazer quando vier o sofrimento, quando vier a tristeza, as adversidades, quando vier os problemas da vida. É você se levantar, não esmurecer, não desanimar, não recuar, mas se levantar e se humilhar diante de Deus, como fez Jó, rasgando o seu manto, raspando a sua cabeça e se lançar em terra e começar a adorar a Deus. Porque enquanto você adora a Deus,
de todo o seu coração, como Jó fez, adorou a Deus acima de tudo que ele possuía, acima de tudo que ele conquistou. Jó adorou a Deus acima de tudo. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Aí ele vai dizer, olha a adoração de Jó, essa aqui foi a adoração de Jó. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta foi a adoração de Jó. Ele se prostrou, abriu a sua boca, se humilhou diante de Deus, e ele disse isso: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. Aí ele vai dizer, o Senhor me deu. Então tudo é dele, nada é meu. Ele me emprestou, ele me confiou. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Ele vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê? Porque acima de tudo, Jó, ele adorou ao Senhor. Ele reconheceu que se Deus tirou, que se Deus levou, é porque Deus tinha propósito. Deus tinha planos, porque Jó mesmo fala, Senhor, bem sei eu que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Então é isso que eu e você temos que fazer, meus irmãos. Se levantar quando vier a tempestade, a angústia, a tristeza, o sofrimento, as adversidades. É se levantar, se humilhar diante do Senhor, adorar ao Senhor, abrindo a boca e dizendo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim Jó foi um vencedor. Assim Jó passou pela aflição, pela adversidade, pelas tribulações. Assim Jó adquiriu paciência, como diz Tiago. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Então Jó, ele adquiriu paciência em meio às lutas, às adversidades, às tristezas, às tribulações. Então, meu irmão, fique com essa palavra. Medita nesta palavra. Então Jó se levantou, vírgula, está aqui. Então Jó se levantou. O segredo é se levantar. Quando vier angústia, vier tristeza, vier adversidade, vier as más notícias, vier notícias de percas, vier notícias amargas, meu irmão, minha irmã, vamos nos levantar e nos humilhar e adorar aquele que tudo criou, que tudo pode, aquele que tudo está nas tuas mãos. E vamos adorar e abrir a boca e dizer como Jó, porque Jó adorou, e a adoração de Jó estava dentro, no fundo do seu coração, e ela saiu para fora. Adoração de dentro para fora. E qual foi a adoração de Jó? Ele abriu a boca e disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, tudo é dele, nada é meu, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jó fala isso, bendito seja o nome do Senhor, Jó já estava declarando, decretando a sua vitória, a sua bênção em meio às adversidades. Então, meu irmão, fique na paz, fique na bênção. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te faça companhia para você, para sua família, para toda a sua casa, todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu, meu irmão? Fique na bênção, fique na graça, em nome
do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Medita aí nesses versículos 20, 21 e 22. Oh, glória! Até a próxima. E não se esqueça, meus irmãos, minhas irmãs, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Eita glória! Amém! Fique na bênção.